João 7, 25 a 53. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns de Jerusalém diziam: não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós não sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão crendo nele diziam: quando Cristo vier, será que ele vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Jesus disse: ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá, que não o possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Que significa isso que ele diz: vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando ouviram essas palavras, alguns do meu povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta nenhum profeta. E cada um foi para a sua casa. Deus, que o Senhor nos dê condições de expor esse texto de maneira que seja compreensível e que espiritualmente ele cumpra o seu propósito nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos esses eventos que nós estamos estudando no capítulo 7 do Evangelho de João, eles acontecem durante a chamada Festa dos Tabernáculos. Nós compartilhamos sobre o que é a Festa dos Tabernáculos no domingo passado. Era aquela festa que tinha como propósito a celebração da jornada, da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Era uma festa que durava 7 dias. No 8º dia era chamado de dia solene, era o dia de encerramento da festa, mas essa festa ela tinha atividade durante os 7 dias, e eles habitavam em cabanas durante esse período. Eles viviam em cabanas, construíam cabanas fora de suas casas e ali eles habitavam, faziam suas atividades, para lembrar desse tempo em que foram peregrinos pelo deserto morando em cabanas. E para tentar tornar esse texto longo, compreensível, eu vou dividir essa reflexão em 2 partes bem distintas. A primeira, eu vou falar sobre as 2 tentativas de prender a Jesus nesse texto. Eu vou falar sobre essas tentativas, e depois nós vamos falar sobre as palavras de Jesus nesse texto.
Então, a gente vai abordar dessa maneira. Primeiro, a gente vai falar sobre essa incredulidade das pessoas que levaram Jesus a ter a possibilidade de prisão em 12 momentos nessa passagem. Depois nós vamos ver especificamente na passagem as palavras de Jesus, e eu vou tentar, na verdade, resumir bastante, para me ater àquilo que nós encontramos no versículo 37 a 39, que é de todos o mais conhecido e o centro dessa passagem aqui no Evangelho de João. Antes, eu quero só mostrar algumas imagens para vocês, pedir para a Lúcio colocar aí para a gente, para tentar esclarecer, pode falar ainda, esclarecer? Não sei nem mal o que usar, né? Oi? Então, nós temos aqui essa imagem. Esse daqui é um mapa da Palestina, está em espanhol, viu, gente? Não é porque eu falo espanhol, não, porque foi a melhor qualidade que eu achei. Então, nós temos aqui a Palestina na época de Jesus. Nós temos aqui a região da Judéia. Nós temos aqui ao norte a região da Galileia. Jesus, boa parte da sua vida, viveu em Nazaré, mas o seu ministério, a maior parte, ele desenvolveu aqui em Cafarnaum. E nós temos aqui na Judéia, na região da Judéia, entre elas nós temos a Samaria, nós temos aqui Belém, aonde Jesus nasceu, e nós temos aqui Jerusalém, que era o local onde essas festas aconteciam. Quando nós olhamos para esse mapa, quer dizer, Jesus saiu, como nós estudamos no Evangelho de João capítulo 7, ele saiu da região da Galileia, em Cafarnaum, e ele veio pela última vez, ele fez essa viagem pela última vez, indo até Jerusalém. Ele, após 6 meses dessa chegada de Jerusalém, ele morreria, né? Ele seria morto pelos líderes religiosos. Quando a gente olha para esse mapa, uma coisa nos chama muita atenção e é importante. Nós temos pouca provisão de água nessa região. A provisão de água da região qual é? É do Rio Jordão. É o maior rio, né? O grande rio da região da Palestina, na época não tinha ainda esse nome, era essa região aqui, era o Rio Jordão. O problema é que Jerusalém, ele está distante do Rio Jordão. Nessa região, água sempre foi um problema. Eles sempre tiveram dificuldades com água. Quando você olha para o mapa de Jerusalém daquela época, você vai ver que o abastecimento de água da cidade de Jerusalém, ele basicamente vinha de tanques e cisternas, de poços cavados. Eles não tinham acesso fácil à água. Para você ter uma ideia, de Jerusalém até a parte mais próxima do Rio Jordão, são em média 43 quilômetros. Não tinha sistema de irrigação naquela época que trouxesse uma água a 43 quilômetros do Rio Jordão até Jerusalém. Então, a água, basicamente, ela vinha de cisternas, de poços, de tanques, que eram cavados, de água que era coletada durante o período da chuva, mas eles não tinham acesso a essa água que vinha do Rio Jordão, eram 43 quilômetros. Imagina aí, você tendo que encher a sua bacia para lavar uma roupa, você tem que andar 40 quilômetros de ida e 43 quilômetros de volta. Não dava. Então, sempre foi uma relação muito difícil com a água na região de Jerusalém. Então, isso aqui é para vocês terem uma ideia do que era a celebração da festa das cabanas, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Passa aí, Lúcio, o próximo mapa. Pronto, esse daqui é um mapa de Jerusalém na época de Jesus. Esse daqui eu inovei e botei em inglês, viu, gente? Não é por nada não, é porque era o que tinha com melhor qualidade. O que nós temos aqui? A época de Jesus, como era ou como deveria ser Jerusalém. Nós temos aqui o templo de Jerusalém, está aqui em cima, é o lugar mais alto da cidade, era onde ficava o templo. O que nós temos aqui? Lembra da cura do cego no tanque de Betesda, do paralítico no tanque de Betesda? Betesda é isso daqui, Todas essas cores azuis são os locais onde se acumulava água para ser usado na cidade. Então não era naquela época você abrir uma torneira e sair água. A água era algo muito raro. Hoje Jerusalém é o país que desenvolve a maior tecnologia na produção de água a partir da água do mar.
Eles criam água pura a partir da água salgada do mar. Então nós temos aqui o templo e durante a festa dos tabernáculos era feita todo dia da festa, era uma festa que durava 7 dias. O que eles faziam? O sacerdote, o sumo sacerdote, ele saía com a multidão, fazendo uma procissão, eles iam cantando e dançando, de Jerusalém até o tanque de Siloé, que está aqui, ó, aqui embaixo à esquerda, tá, à direita, ó, embaixo à direita. Esse daqui é o tanque de Siloé, eles saíam daqui, vinham caminhando por essa estrada, cantando, celebrando, e o que o sumo sacerdote fazia? Ele pegava um pouco de água, ele tinha um cântaro, né, um vaso de ouro, ele pegava a água do tanque de Siloé, levava de volta até o templo, e chegando no templo ele derramava no altar, como uma maneira de agradecer a Deus a provisão de água. Vocês lembram que no deserto, uma das coisas que o povo mais fez quando estava peregrinando, era reclamar e murmurar por causa da sede. Inclusive Deus, ele fendeu uma rocha, para que da rocha saísse o quê? Saísse água. Então eles estão fazendo o que com isso? Agradecendo a Deus pela provisão da água que eles agora têm, que eles não tinham no deserto. No 7º dia da festa, esse percurso era feito 7 vezes. Então, no 7º dia, o sumo sacerdote, junto com toda a multidão cantando, e eles iam cantando os salmos 113 a 118. Eram chamados salmos de Halel. Halel significa salmos de louvor, de aleluia. Então, eles saíam todo dia, desciam, ele pegava um cântaro desse com água, um vaso desse de ouro, e derramava no altar para agradecer a Deus por aquilo. No 7º dia, a multidão fazia isso 7 vezes. Não era uma, eles vinham aqui, desciam, voltavam com água, derramavam, desciam 7 vezes. Eles faziam isso cantando para agradecer a Deus a provisão do Senhor, não apenas pela água em si, mas por tudo aquilo que ela representa. Sem água não tem plantação, sem água não tem criação de animal. E a vida do judeu daquela época dependia disso, não tinha indústria, não tinha fábrica. O que tinha? Plantação e animal, e peixe. Na época que não tinha água, as coisas morriam. Então, eles faziam isso para agradecer. Isso é o quê? Na festa. O texto de João, capítulo 7, ele vai dizer que Jesus, no último dia, ou seja, nesse dia mais importante dessa peregrinação, que eram 7 vezes, ele diz as palavras de que ele era a água da vida. Passa a próxima imagem, Lúcio, para a gente. Pronto, isso daqui é uma outra imagem que mostra para a gente como seria naquela época Jerusalém. Então nós temos aqui o templo, está vendo aqui, ó, o tanque de Betesda? Pronto, esse daqui é o tanque de Betesda. Aqui é o templo, eles saíam de Jerusalém por essa portinha aqui, vinham descendo por essa rua, até chegar no tanque de Siloé. Eles pegavam a água, levavam até o templo novamente, para oferecer ao Senhor como agradecimento. E no 7º dia eles faziam isso 7 vezes. Eu coloquei no grupo da igreja como os judeus até hoje celebram, não, coloquei essa ainda não, vou colocar, a festa de Sucote. Eu coloquei já, inclusive, falando sobre a festa de Sucote, a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, né? Até hoje eles celebram, e é uma das festas mais populares em Israel, em Jerusalém, até o dia de hoje. Coloca a última foto, o Lúcio, para a gente. Pronto, esse daí atualmente é como está o tanque de Siloé. Ele está lá até hoje, é o que tem água. Ainda tem provisão de água em Jerusalém, no tanque de Siloé, que foi construído aí na época da construção da cidade de Jerusalém. Olha que interessante. Então, para vocês entenderem, compreenderem aí, historicamente, geograficamente, como a festa ela acontecia e quais eram as características, né, do local onde eles estavam, para que a gente possa visualizar melhor aquilo que Jesus ele está falando. Então, expondo agora o texto para os irmãos, o que nós temos aqui? Durante a festa, nós não sabemos a partir de que momento começa esse entreveiro. O que nós vemos no início do capítulo 7 de João é que no início da metade da festa, pode ter sido no dia 3 ou no dia 4, terceiro ou quarto dia da festa, Jesus ele começa a ensinar, ele desce a festa
de maneira, digamos assim, escondida para não chamar atenção, mas no terceiro a quarto dia da festa, ele se levanta e começa a ensinar, e começa então a ter uma série de problemas e dificuldades, a ponto de que, a partir do versículo 25, nós temos aí duas tentativas de aprisionamento de Jesus. A primeira vai acontecer lá nos versículos 25 a 31, e 40 e 44, e a segunda, 32 a 36 e 45 a 52. É assim que o texto está dividido. A primeira tentativa de prisão, que nós encontramos aí a partir do versículo 25, diz que alguns judeus estavam impressionados com o ensino de Jesus, mas também estavam começando a inquirir, porque sendo Jesus aquele homem que queriam prender, que queriam levar preso, matar, porque então ele falava de maneira tão aberta? Eles começam a questionar a falta de atitude dos líderes religiosos. O que poderia, isso na mente das pessoas, o que poderia representar para essas pessoas do povo, que a própria liderança de Jerusalém começava a acreditar que Jesus de fato poderia ser o Cristo. Então eles questionam a atitude dos líderes, que não estão fazendo nada. Por que ele continua a falar? Por que ele continua a pregar? Será que a nossa liderança, será que os líderes, os sinédrios, os sacerdotes, eles começam a acreditar na messianidade de Jesus? Agora, tem um problema, segundo a teologia daquelas pessoas, porque eles começam a questionar a messianidade de Jesus, porque Jesus, todo mundo sabe de onde vem. Sabe que ele veio da região de Nazaré, que ele morou em Cafarnaum, sabem quem são os seus familiares. Jesus é conhecido. Já o Messias, ele não seria conhecido. O que passa na mente dessas pessoas é que só o fato de se levantar o questionamento acerca de Jesus ser Messias ou não, já o desqualificava para o cargo de Messias. Porque na mente do judeu daquela época, quando o Messias aparecesse, por isso que eles dizem, o Messias nós não sabemos de onde ele virá, é porque na mente do judeu daquela época, quando o Messias aparecesse, ele já apareceria em glória para tomar o trono de Jerusalém e destituir o governo romano. Então não haveria sequer oportunidade de se questionar quem seria ou não o Messias, porque ele já apareceria no cenário político daquela época, dando novamente o trono do reinado aos judeus. Então, como Jesus ele não teve essa ação, ele não agiu dessa maneira, eles começam a questionar. Nós sabemos de onde ele vem, mas o Messias, quando ele aparecer, ele vai aparecer de uma maneira tão gloriosa, tão poderosa, que não permitirá nenhum questionamento. Então há uma tentativa de prender, e essa primeira tentativa, ela vem por parte da multidão. Quem toma a iniciativa de prender Jesus pela primeira vez em Jerusalém, não são as autoridades religiosas, são as pessoas que compunham aqueles que antes eram o auditório que estava ouvindo Jesus. Mas o texto diz que eles não conseguiram, porque ainda não era hora dele ser preso, né? Não tinha chegado a hora dele. Versículos 40 a 44, o povo então se divide. Alguns são convencidos de que ele é profeta. Outros chegam a pensar que de fato ele possa ser o Cristo. Outros não acreditam pelo fato de Jesus ser da Galileia, enquanto o Messias seria da linhagem de Davi e nasceria na cidade de Belém. Quer dizer, você vê que havia um desconhecimento por parte daquelas pessoas que de fato Jesus não nasceu na Galileia, Jesus nasceu em Belém, na cidade de Davi, e Jesus também era descendente de Davi. Então ele de fato poderia cumprir todos os pré-requisitos, segundo as interpretações que eles estavam trazendo naquele momento, de que Jesus ele poderia ser aquele Messias. Eles não tinham conhecimento de fato de quem Jesus era. Então assim termina a primeira tentativa de prender Jesus.
A segunda tentativa, ela começa a partir do versículo 32, vai até o 36, nós temos um intervalo, e a conclusão nós encontramos em 45 a 52. Só que agora quem toma a iniciativa de tentar prender a Jesus são os fariseus, juntamente com os sacerdotes. Só que agora a coisa é mais séria. Uma coisa é muito, não sei, né? Às vezes multidão é pior do que guarda organizada, né? Enfim, multidão fora de controle é um negócio complicado. Mas nesse caso aqui, os fariseus, juntamente com os sacerdotes, enviaram os guardas do templo para prenderem a Jesus. Esses guardas do templo, eles foram criados na época do rei Davi. Eles protegiam e guardavam o templo, e todos eles eram de linhagem levítica. Eles não eram quaisquer pessoas, eles tinham origem no sacerdócio levítico. Eles exerciam uma função dentro do templo, e com o passar do tempo, a função desses soldados foi aumentando. Só que eles não conseguem prender a Jesus, e Jesus ele diz aquela frase de que vocês não sabem para onde eu vou e nem podem estar onde eu estou. Isso levanta aquela suspeita de que Jesus ele fosse aos gregos propagar o seu ensino, porque eles não entendiam do que isso se tratava. Mas o que acontece? Os soldados eles se impressionam tanto com as palavras de Cristo que eles voltam sem Jesus. E quando eles voltam, eles mesmos estão agora sob suspeita. Se eles também foram convencidos ou enganados, como diz o texto, ou se mais alguém da liderança estava agora acreditando em Jesus. Naquele momento, todos estão sob suspeita. Se fizesse uma fishing expedition, como se faz hoje no Brasil, né? Você tem um crime, você vai arrumar o culpado do crime. O crime você já tem, você falta só arrumar o culpado para ele. Ou você tem o culpado, você só falta arrumar o crime que ele cometeu. Então, agora está todo mundo sob suspeita. Os soldados estão sob suspeita, a parte da liderança religiosa de Jerusalém também estão sob suspeita. Mas as grandes suspeitas agora recaem sobre os principais líderes e sobre os fariseus. Será que alguém dentre nós, algum sacerdote, algum fariseu, começa a crer em Jesus e uma pessoa se levanta para defender ou para dar uma palavra de sensatez, que é Nicodemos, que nós lembramos lá do capítulo 3 do Evangelho de João. Ele se levanta e, por acaso, a nossa lei permite que nós condenemos um homem sem antes ouvi-lo? E ao invés de alguém dos fariseus ter o bom senso e dizer, de fato, você está com a razão, eles questionam a Nicodemos se ele não ouviu que na Galileia não tem profeta. O que é um grande desconhecimento, porque nós temos profetas que surgiram na Galileia, um deles era o próprio profeta Jonas. Jonas era um profeta que veio da Galileia. Talvez Naum também tenha vindo da região da Galileia, mas Jonas com certeza era um profeta que veio da Galileia. Mas Nicodemos ele é desprezado com essa falsa informação de que não vinha profeta da Galileia, porque a Galileia, como nós vimos, é uma região muito distante e fazia parte daquele que outrora foi a nação de Israel, das 10 tribos, e gozava de um grande desprezo por parte dos judeus, ou daqueles que moravam na região da Judéia. Então nós temos essas duas tentativas de aprisionamento de Jesus, sendo que nenhuma das duas funcionou, porque de fato não tinha chegado a hora. Mas o que eu quero entrar mesmo é nas palavras que Jesus falou durante esse tempo. E nós temos 3 momentos em que nós ouvimos Jesus falar a partir do versículo 25 de João, capítulo 7. Nós temos nos versículos 28 a 29, Jesus falando de onde ele veio, versículos 33 a 34, nós ouvindo Jesus falar sobre para onde ele vai, e nós temos então aí, a partir do versículo 37 até o 39, Jesus falando que ele é a fonte de água viva. Eu vou falar rapidamente sobre os 2 primeiros, mas eu quero mesmo me ater versículo 37 a 39. Então nós temos aqui, primeiro 28 a 29, Jesus falando sobre a sua origem.
Há aqui uma interpelação imediata quando a multidão diz que nós sabemos de onde Jesus vem. Então Jesus, de maneira imediata, quando ele ouve ensinando no templo, que as pessoas diziam que nós sabemos de onde ele vem e o Messias nós não sabemos de onde ele virá, Jesus ele se volta com ironia para aqueles que declaravam que o conheciam. No entanto, apesar deles conhecerem que ele vinha de Nazaré, que ele era da região da Galileia, ele não conhece Jesus, porque Jesus diz: vocês sequer conhecem aquele que me enviou. Aquele que me enviou, nós sabemos dentro do Evangelho de João, se refere ao Pai, a Deus. Desde que Jesus está dizendo para aqueles homens: vocês não conhecem a Deus. Por isso eles tentam prender Jesus pela primeira vez. A segunda parte, a segunda fala, versículos 33 a 34, ele fala para onde ele vai. Diz: eu vou para um lugar que vocês não vão conseguir me achar, vocês vão me procurar, mas vocês não vão me achar. Isso de fato aconteceria daquela época a 6 meses, durante uma Páscoa, em que Jesus seria morto e sepultado. Aquele é um momento em que ele pode ser achado, é o que Jesus está dizendo. Eu posso ser encontrado hoje, mas em breve eu vou para o lugar onde vocês não mais me acharão. Isso é, chegará um momento em que Cristo ele será desejado, ele será buscado, mas ele não será encontrado. E nós temos aí versículo 37 a 39, o grande dito de Jesus nessa passagem é o Jesus dizendo: eu sou a fonte de água da vida. 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, quando eu mostrei para vocês a geografia de Jerusalém, quando eu mostrei como acontecia a festa, a ênfase que se tinha na água, né? Derramar da água, coleta da água, eu queria que vocês entendessem que o que deve ter acontecido é exatamente após esse derramar da água sobre o altar, Jesus ele se levanta e ele diz de maneira muito audível, o texto lá diz, versículo 37, ele disse em voz alta para que todo mundo ouvisse, que aquela água derramada sobre o altar não era a água da vida, que ele é a água da vida. Você imagina o quanto isso deve ter chocado e impressionado aquela multidão. 7 vezes, uma procissão até o tanque de Siloé, para pegar água, agradecer a provisão de Deus, da água, de tudo que ela representava, ir até o altar, derramar essa água, e no meio dessa festa, Jesus diz que essa não é a água da vida, eu sou a água da vida. E quando os sacerdotes, eles derramavam essa água sobre o altar, isso representava 2 coisas. Primeira, representava a provisão da água, que era tão importante para a vida deles. Eles agradeciam pelo passado, pela época em que eles peregrinavam no deserto, sem condições de obter água com facilidade, dependendo da provisão divina, e Deus ele jamais deixou faltar água àquele povo. Então nós temos um agradecimento pela provisão do passado, mas querido, presta atenção como isso dentro do texto nos ajuda a entender claramente o significado da festa e das palavras de Jesus. O sacerdote, ao celebrar a presença da água, a doação da água por parte de Deus, ele não apenas agradecia por aquilo que Deus tinha feito na história de Israel, mas ele olhava para o futuro, nas grandes promessas de bênçãos futuras do reino messiânico. Onde nós encontramos isso em muitos textos da Bíblia, elas vão relacionar o reino do Messias com a provisão abundante de água. Salmo 78, 15 a 16, Ezequiel 47, 1 a 12, Joel capítulo 2, 28 e 29, Joel capítulo 3, versículo 18, Isaías capítulo 12, versículo 3, Isaías 43, 19 a 21, Isaías 55, 1, Isaías 58, 11 e Zacarias 14, 8. Todos eles falam de uma maneira muito poderosa de que o reino messiânico seria um reino de abundantes águas, águas vivas.
E quando Jesus, no meio da festa, ele diz que ele é a água da vida, ele está se colocando como o cumprimento de todas essas promessas. Ele está dizendo: o reino messiânico chegou, a promessa está se cumprindo, a promessa está aqui, aquilo que vocês anelavam, aquilo que vocês buscavam ansiando, está na presença de vocês. Venham a mim e bebam dessa água da vida. Olha que ousadia, irmãos, se coloca em Jerusalém nessa época, diante dessa festa, com grande multidão, e o sacerdote derramando água, e Jesus se levanta para todo mundo ouvir: eu sou o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento sobre o reino messiânico. E nós devemos ouvir essas palavras e recebê-las de duas maneiras. Versículos 37 a 39, primeiro, receber as palavras como um convite. 37 a 38, no último dia, Jesus se levantou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é um convite. É um convite, mas só para quem está sedento. Quem tem sede, se alguém tiver. Quem tiver sede, ao mesmo tempo em que ele abre o convite para todos, ele resume a só quem tem sede, só quem está sedento, só quem tem necessidades espirituais claras. E ele se coloca como uma fonte inesgotável de água da vida: venha a mim e beba. E nós lembramos o que diz João, capítulo 4, versículo 4, Jesus para a mulher samaritana: aquele que tomar dessa água não voltará a ter sede. Jesus é a fonte para todo tipo de pecador. Todo pecador é convidado a beber da fonte. Nenhum pecador sedento é rejeitado, nenhum pecador que se aproxima dessa fonte de água viva e beba das suas águas voltará a ter sede. Então é um convite: beba, a fonte está disponível, a fonte está aberta, está acessível, é o único que pode tirar sede das pessoas. Então venham e bebam, inaugurando essa era prometida por todos os profetas do reino messiânico, que seria fundado, inaugurado e traria provisão não apenas de uma água material que tira a nossa sede física, mas de um tipo de água que tira eternamente a sede espiritual. E ele diz: é uma fonte a jorrar para aquele que crê. Do seu interior fluirão rios de água viva. É uma fonte inesgotável. Ela não para, ela não cessa, ela continua. Você imagina, queridos, como é grandiosa essa promessa para aquele que está espiritualmente sedento, para aquele que está espiritualmente séquido, seco, vazio, morrendo ou morto espiritualmente. Ao se aproximar da fonte, a sua sede cessa, acaba, a busca termina, ela encerra. É água para o sedento. Mas nós também precisamos entender essas palavras como uma promessa, versículo 39. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem havia de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então esse texto, amados, não é apenas um convite para pecadores, não é apenas um convite para nós, também é uma promessa. Porque nós não podemos, queridos, deixar passar essa bomba atômica teológica que Jesus ele detonou na festa dos tabernáculos. É interessante que Jesus ele falou, versículo 37 a 38, e João compreendeu do que se tratava, versículo 39.
João, ele entendeu que se tratava do cumprimento da promessa de Joel, capítulo 12, 28 a 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos velhos e vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. João entendeu que ele estava se referindo àquela promessa messiânica, e a promessa messiânica de Joel, capítulo 2, 28 a 29, não é apenas a inauguração de um tempo, mas do último tempo. O que está sendo dito, e nós encontramos esse eco lá em Atos capítulo 2, quando há o cumprimento dessa promessa de Jesus agora, em João capítulo 7, nós vemos que agora é inaugurado o tempo do fim. Então, queridos, quando Cristo ele diz que Ele é a fonte da água viva, e João interpreta isso como uma promessa próxima do derramar do Espírito sobre os crentes, Jesus ele está mudando completamente toda a ordem teológica do Antigo Testamento, mudando no sentido de dar cumprimento. O Espírito no Antigo Testamento, ele agia de maneira diferente do Novo. Ele era dado não para todas, mas para algumas pessoas, para cumprirem determinadas ordens. O que Jesus está dizendo é que ele é o cumprimento desse novo tempo, em que o Espírito vai ser dado de maneira permanente a todas as pessoas. É a mudança mais significativa na história da teologia bíblica. É a presença do Espírito agora na igreja, é a presença do Espírito agora na vida de todos os crentes, não apenas dos ungidos, não apenas dos reis, dos profetas, daqueles homens que foram qualificados para determinados trabalhos, não apenas na vida dos juízes, mas agora cada crente, ele vai ter o Espírito Santo, é o que Jesus está dizendo. Quer dizer, beber da água é ter o Espírito, beber da água é levar sobre si o próprio Deus. E de fato, após a morte, a ascensão, a glorificação de Cristo, o Espírito, ele de fato seria concedido a todo aquele que crê. De fato, Jesus ele está dizendo um novo tempo é inaugurado, uma nova era, uma nova história. É o começo de algo novo, é o começo de algo que nunca aconteceu, é um fator divisor de águas. O Espírito seria concedido a todo aquele que crê. E eu preciso, queridos, fazer essa conclusão, chamando a atenção de 3 pontos muito importantes naquilo que está sendo dito em João capítulo 7. Primeiro, Jesus é a fonte de toda a água espiritual que todo pecador precisa. Cristo, ele é o fim da sede, o que significa que Cristo é o fim da condenação, é o fim da angústia, é o fim do pecado, é o fim da escravidão ao pecado, é o fim da morte por causa do pecado, ele é redenção, ele é o perdão, ele é o consolo, só ele. E o acesso à presença do Senhor é gratuita, é irrestrita. Essa fonte não seca, ela não acaba, ela não vai embora, ela não fica distante demais, ela não fica cara demais para nós, ela é oferecida a todo momento, de maneira gratuita e restrita a todo pecador que esteja sedento. Queridos, essa deve ser a nossa mensagem como igreja. Um convite a todo pecador que venha até Jesus beber de suas águas, matar toda a sua sede. E é só Ele que é capaz de fazer isso pelo pecador. A igreja não tem esse poder, pastor não tem esse poder, palavra profética não tem esse poder, profeta não tem esse poder, bispo não tem esse poder, santos não têm esse poder, ídolos não têm esse poder, drogas não têm esse poder, sexo não tem esse poder, política não tem esse poder, só Cristo ele tem poder de matar a sede daquele que está sedento, só Ele. E é interessante, porque ele diz, eu tenho capacidade de fazer isso de uma vez por todas.
porque não apenas ele produz o fim da sede, mas se torna como uma fonte a jorrar. Então, primeiro, nós precisamos continuar a proclamar aos sedentos que o que elas precisam é da água da vida. É da água da vida. Segundo, Jesus é uma fonte inesgotável de água da vida para nós hoje. Ele não é apenas água para o pecador sedento, ele é água para os crentes que foram salvos. Jesus é a fonte a quem sempre podemos recorrer quando nós nos tornamos crentes sedentos. Queridos, a verdade é que quando a gente olha para o texto bíblico, quando a gente olha para essa vida abundante tão prometida no Novo Testamento e a gente compara com a nossa, a probabilidade de que nós cheguemos à conclusão de que tem alguma coisa errada é muito grande. Onde estão na minha vida os rios de água viva? Onde está na minha vida a vida abundante? Eu não experimento essas coisas. Eu sou improdutivo, seco, eu sou sem graça. Eu não tenho nem coragem de falar de Jesus para os meus filhos, eu não oro por ninguém, eu não leio a Bíblia, eu não amo a palavra, vir para culto para mim é muito chato. Não quero evangelizar ninguém, a minha vida é tão seca, séquida, é sem vida, é morta. Aonde está essa fonte inesgotável, onde eu me molho, onde eu bebo? A gente fica nesse sentimento de que a promessa falhou para mim. Não, crente batista não se molha, não. Crente batista, ele dá aquele golinho e tá bom, né? A gente se molha só na época do batismo. Quem gosta de se molhar é pentecostal. Aí ele, se esbalda, ele mergulha. A gente considera dessas maneiras, por mais que não seja declarado, mas de maneira inconsciente. A gente parece que conecta a presença do Espírito, porque aqui não é uma promessa de água material, é a promessa do Espírito, é disso que estamos falando. Para nós como crentes que temos Jesus, estamos falando sobre a presença do Espírito na vida de alguém. Eu não estou falando da presença de uma força, de uma energia, de um ente, de uma entidade, eu estou falando da terceira pessoa da Trindade morando dentro de alguém. Então, se tem alguém que pode trazer vida, se tem alguém que pode matar essa sede, todo dia é o Espírito, porque ele mora dentro de mim. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, seca, vazia, oca, sem graça, é como diz, caldo de biloca, sopa de batata, mas o que o pessoal fala? Água de cuscuz, aquela coisa rala, sem consistência, muitas vezes vivendo uma vida medíocre, uma vida, você praticamente não vê Cristo sendo formado naquela pessoa, você se questiona, o que tem de errado comigo? Porque a promessa é gigantesca, rios de água viva, vida abundante. Quer dizer, a promessa é a glória, promessa é o sol, e a gente se contenta com um palito de fósforo, com velas bruxuleantes, aquelas coisinhas fraquinhas. Mas a promessa é muito grande. O que acontece, amados? Quer dizer, como pode termos à nossa disposição rios de água viva e sermos ao mesmo tempo tão secos? Você não sabe? Eu também não sei. Se nem você sabe, nem eu, porque essas coisas são assim, o que nós devemos fazer? Ir à fonte. Ir à fonte até que nós sejamos completamente encharcados por ela. Ir à fonte. Então, o que eu quero lhe convidar, para você que mesmo desfrutando do Espírito, que o crente tem o Espírito, o crente não perde o Espírito. O Espírito ele pode ser entristecido, ele pode ser apagado,
mas ele não pode ser perdido. O crente não perde o Espírito, o crente não perde salvação. O que nós devemos fazer então? Ir à fonte. Queridos, e o que eu quero dizer com ir à fonte? É se humilhar, é orar, é buscar. E buscar-me-eis e me achareis, porque de todo o coração me foste buscar. É buscar o Senhor, é você entrar nessa, meu Deus, eu estou seco, reconhecer, saber a sequidão da sua vida, o seu estado deplorável, o seu estado espiritual, e dizer, Deus, o que está, aonde a água ainda não entrou, aonde a água não molhou, aonde a água precisa alcançar, aonde não foi inundado pela graça, onde não foi inundado pelo Espírito, aonde, o que está faltando chegar aí no teu coração, que a gente não consegue se sentir encharcado do Espírito, cheio do Espírito. É isso que a gente tem que se questionar. O que eu tenho que abrir mão? O que eu tenho que fazer? Que perdão eu tenho que liberar? A quem eu devo pedir perdão? Que atitude, que mudança eu preciso ter? A gente começa a olhar para o básico, para dentro da nossa casa, olha para o nosso trabalho, para a nossa vida, olha para a nossa igreja, onde eu estou em falta, em que eu tenho representado uma resistência ao Espírito. Meu tempo, meus recursos materiais, a minha inteligência, a disposição do meu coração, eu preciso olhar para tudo, fazer uma análise geral. Deixa Deus que o teu Espírito, ele inunde aonde eu não tenho permitido que ele inunde. Que ele entra, que ele invada. Meu amigo, você parar água é algo muito complicado. Diz que menina é igual água, né? Ocupa todos os espaços. E a água é assim. Quer dizer, a gente, olha só, amados, como ser humano é extremamente miserável e pecador. Nós somos humanos, limitados, finitos, somos vermes diante do Senhor, mas na nossa mais profunda iniquidade a gente consegue fazer frente ao próprio Deus. A gente consegue resistir a Deus. Então, o que eu queria não era ali apresentar esse aspecto negativo, que é importante. A gente tem que olhar para nós, como pessoas que talvez estejamos secos do Espírito. Mas o que eu quero lhe estimular é justamente o contrário. Você perceber que a fonte para você, ela continua acessível e exaurindo não, expelindo toda aquela água maravilhosa para inundar a sua vida. Não é a falta da sua ida à fonte que faz com que ela seque. Ah, faz tanto tempo que eu não oro mesmo, não é aquela oração de almoço, é oração, é colocar o joelho no chão, é se quebrantar, é chorar, é clamar a Deus, é se arrepender, é se compungir. Ah, faz tempo, Deus, que eu não faço isso. O dia que você decidir for, a fonte vai estar ali, jorrando, jorrando, jorrando. Ela não, a gente fechou porque achou que você não voltava. Não, o dia que você decidir, a fonte vai estar ali. E pastor, quantas vezes eu preciso fazer isso? Todas as vezes até que você seja todo e profundamente encharcado com o Espírito Santo. Eu fui pastor, não senti nada, mas agora você vai de novo. Vá na esperança de que agora acontece. Pastor, eu fui, não aconteceu nada. Vá uma terceira e eu vou ter que ir quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. É você que está na necessidade, a sede é sua. Então vá até que você seja encharcado. A gente tem que ter umas conversas com Deus como Moisés tinha, né? Deus, ele falou quando o povo pecou contra ele, olha, vá que eu vou mandar o meu anjo à frente de vocês, porque se eu subir, todo mundo vai morrer. Aqui é que Moisés fala, se o Senhor não for, nós não sairemos desse lugar. A gente tem que ter o coração como de Moisés. Deus, eu só saio daqui quando eu receber.
Eu só saio daqui quando eu me molhar. Eu só saio daqui quando eu me encharcar. Terceiro, todo aquele que crê tem o Espírito Santo. Efésios 1, 13 a 14 é muito claro em relação a isso. O Espírito é dado a todo aquele que crê e somente ao que crê. Quem não crê não tem o Espírito. O que não significa que todos, durante a caminhada cristã, tenham o Espírito na mesma medida. Todos têm o suficiente, até porque é uma pessoa, não dá para dividir uma pessoa. Ah, você tem 50% do Espírito, fulano tem 90%, não dá para dividir, todos têm, mas nem todos conseguem permitir que ele haja na maneira como deveria. Ele é a peça fundamental da nossa vida cristã. Talvez a boa parte da nossa frieza e da nossa apatia se resuma em ações que entristeçam o Espírito Santo. É como eu falei, a gente não pode perder, mas a gente pode entristecer, a gente pode apagar, extinguir, inclusive é o termo que é utilizado no texto grego. Nós não fazemos o que devemos fazer, a verdade é essa. Devemos fazer, fazemos? Não. E a gente quer esperar bom resultado quando nós não cumprimos com as nossas responsabilidades como crentes? Ou então nós fazemos o que não devemos fazer. E essas coisas geram em nós um entristecimento do espírito. E a gente se questiona por que aquela senhorinha do coque, do ciclo de oração, é tão evangelista, é tão poderosa, não tem quase nada dentro de casa, mas é uma pessoa feliz. Porque aquela mulher se derrama na presença do Senhor. Porque ela tem comunhão com Deus. Não porque eu li Agostinho no texto latino, eu li Lutero em alemão, eu li a Dogmática Reformada de Bavinck, eu conheço 5 teólogos sistemáticos, mas vive uma vida miserável. Vive uma vida pobre espiritualmente. Pobre, vazia, seca, porque a gente não consegue fazer o básico da nossa existência espiritual, a gente não consegue orar, a gente não consegue conversar com Deus, a gente não consegue ser ativo na leitura bíblica, a gente nem vem para a igreja, a gente nem se dá o trabalho de vir para a igreja. Minha discussão ontem com minha esposa, trazer Thomas para a igreja. Thomas doente, tossindo, teve febre. Não, meu amor, eu quero que ele vá para a igreja. A gente está com um carro quebrado. Ele podia vir de moto comigo, eu estava disposto a trazer para a igreja, mas eu ouvi o bom senso, viu? E não trouxe. Mas a gente precisa aprender a valorizar. Se eu não valorizar, meu filho não vai valorizar. Então, amados, nós precisamos descobrir que o Espírito ele está em nós. E nós precisamos fazer o que nós precisamos fazer como crentes, para que Ele tenha espaço e Ele consiga fazer aquilo que nós precisamos que Ele faça. Normalmente as coisas não vêm do nada. Elas não vêm assim. Elas vêm com esforço e com o nosso trabalho. Elas vêm com esforço e com o nosso trabalho. Com a nossa insistência em conquistar as coisas. Elas vêm assim, com muito sofrimento, com muita dor. A gente fazendo que às vezes não quer fazer. Eu lembro uma vez, eu tive um problema com um irmãozinho, era novo convertido. E eu tive um problema com um irmãozinho da igreja, que era mais antigo do que eu. Eu não lembro nem o que era. Mas aquilo me magoou profundamente, eu guardei muita mágoa daquele irmão no coração, na época da Batista Regular. E aquilo começou a me incomodar, ele nem sabia que eu estava chateado, muito chateado com ele. Chegou o momento que eu precisei tomar uma decisão. Eu lembro, num culto de domingo, Batista Regular de Parnamirim, esse irmão era do louvor, cheguei para ele e disse: meu irmão, eu quero lhe pedir perdão.
porque até hoje meu coração estava profundamente magoado com você. Mas o que eu lhe fiz? Talvez eu nem lembre mais o que você me fez, mas a mágoa no meu coração me diz que eu preciso lhe pedir perdão. E isso mudou meu coração. Eu queria fazer, não, meu orgulho não quer que eu peça perdão para ninguém. Não quer. Não, quem fez foi ele, eu nem lembrava mais o que tinha feito. Ele que peça perdão, mas eu fui. A gente precisa fazer as coisas que nós devemos fazer. Não dá desculpa, chega de desculpa. Chega de desculpa. Chega de procrastinar as decisões espirituais que nós devemos tomar. Igual aquele menino que está viciado no celular. Ou aquele homem, aquela mulher que está viciada em televisão. Capítulo da Bíblia 1, série, 5 capítulos da série por dia. Está certo isso? Não sei, está certo. Está certo um crente que não lê a Bíblia, um capítulo no dia, mas passa 2 horas assistindo Netflix? Está certo isso? Eu não sei, eu posso estar enganado, gente. Mas eu suspeito que alguma coisa esteja errada. Pessoa passa 5 horas vendo filme, não consegue orar 5 minutos. E o que nós queremos como resultado de um péssimo investimento espiritual? Família destruída, vida destruída. É isso que a gente vai colher. Deus, Ele não vai nos dar aquilo que nós não merecemos. Nós colhemos os resultados das nossas ações. Deus, Ele está suprindo amplamente toda a fonte de água disponível para nós. O que nós colhemos é aquilo que nós plantamos. A fonte está aí, amados. A fonte está aí. Amplamente. Suas águas jorram, como diz o texto, pela eternidade. É pouco para você? A eternidade é pouco tempo para você? O que nós precisamos fazer? Beber. Só isso. Beber. Então, meu irmão, eu digo isso para mim também. Vamos beber dessa água. Beber do Espírito. Para que as nossas vidas sejam transformadas. Profundamente transformadas. E as pessoas possam olhar para nós, nossos familiares, amigos, e olham para nós e digam, aí tem água da vida. Esse aí não é seco, não. Esse daí é molhado pelo Espírito. Fecha seus olhos, vamos orar ao Senhor.